Cultura religiosa, você sabe que nós estamos com as aulas presenciais suspensas, mas não estamos de férias. Eu vou gravar essas breves videoaulas para compor o material de cada dia, de cada aula, né? Então você pode acessar aí. Serão vários breves videoaulas mesmo, né? Onde eu não quero gravar uma aula gigantesca para você assistir de uma vez. Então eu vou pegar temas, blocos, né? E gravar essas aulas aí enquanto não voltam as aulas presenciais. O tema de hoje você pode acompanhar aí é hinduísmo e budismo. Nós vamos conversar então um pouco sobre isso, né? Sobre essas duas religiões. Hoje a aula é sobre religiosidade ou religiões orientais. Hinduísmo, budismo, confucionismo na China, taoísmo na China, shintoísmo no Japão. Nós vamos estudar então essas 5 religiões orientais. Esse vídeo específico aqui é destinado ao hinduísmo. Vamos lá então. O hinduísmo, ele na verdade não começa na Índia, ele começa aqui nessa região da tela que você pode acompanhar. Nessa região nós temos o que hoje é o Irã, digamos assim, ou perto ali do Irã, na verdade ali ainda o Irã está mais abaixo, mas ali nós temos o Cáucaso, da onde saíram vários povos, né? Povos que foram para a Europa, então você tem ali as setas indicando, né, essa ida para a Europa ali, povos que foram para a Rússia, mas olha só, aqui embaixo um povo passa pelo Irã e chega à Índia em 1800 antes de Cristo. Então nós vamos ver o que esses povos indo-europeus têm a ver com a Índia? Na verdade é que esses povos saíram do Cáucaso, passaram pelo Irã, a antiga Pérsia, ali estabeleceram contato com os povos locais. Em 2000 antes de Cristo, eles se estabeleceram ali na Pérsia e foram criando o Império Persa, né? E parte desse povo indo-europeu, lembrem-se que eles são parentes dos europeus, então parte desse povo indo-europeu chega à Índia, por isso o termo povos indo-europeus. Eles chegam à Índia em 1800 a.C. e têm contato com o povo local. E é da mistura desses povos, né, da mesclagem de cultura desses povos que o hinduísmo vai então nascer. A língua dos indo-europeus, ou do povo ariano, que é o povo que chegou à Índia, esse povo ariano falava uma língua chamada sânscrito, que digamos assim, é derivada da língua proto-indo-europeia, que é uma língua da qual vão sair as línguas europeias em geral, como o latim, o grego e mais tarde o português, o espanhol, o inglês, e o sânscrito ali então entre os arianos. Então, da mesclagem desses dois povos, nós vamos ver que você tem uma religiosidade na Índia, um hinduísmo muito rico. Então, vamos lá ver, né? Você sabe, chegaram povos diferentes, houve tensões entre nativos e recém-chegados arianos, mas os povos se mesclaram e aí o hinduísmo, então, como uma fusão disso, né? Nós temos alguns livros sagrados, então do lado esquerdo ali, vou liberar para vocês, temos o Vedas. Vocês conseguem olhar ali, escrito em sânscrito, né? Então, olha só que legal. E conta a história dos deuses arianos, né? Que são esses Vedas? São as 4 obras, né, compostas nesse idioma sânscrito védico, de onde se vai originar o sânscrito clássico mais tarde. Não precisa decorar isso, isso é só para você ter uma noção do escrito sagrado do hinduísmo. Mais tarde, olha só aqui no outro canto, a ideia de movimento cíclico, né? A história cíclica. Esse dragão come o seu próprio rabo, certo? Então, o tempo no hinduísmo é cíclico. Ou seja, o Dharma seria você seguir um caminho certo, manter a ordem cósmica. Lembra da aula passada presencial? A ordem no Oriente é importante, né? A vida está tudo dentro de uma ordem, que no hinduísmo o nome é Dharma. É estar no caminho certo, é manter a ordem cósmica, certo? E dentro do tempo cíclico, então, tudo funciona numa ordem, né? Nós temos algumas divindades no hinduísmo, a Trimurti, que é a trindade hindu. Você tem, então, por exemplo, ali Brahman, Vishnu e Shiva, né?
são deuses da fertilidade. Brahma, o deus criador, Vishnu, a deusa ou deus da fertilidade, e Shiva, deus da transformação. Você pode acessar material no Ambiente Aula, ali tem um capítulo inteiro escrito sobre as religiões do mundo e você tem detalhes maiores sobre o hinduísmo e sobre esses deuses ali. Mas vamos adiante, né? São os deuses principais do hinduísmo, mas o hinduísmo tem milhares de deuses, muitos deuses, tá? Então não são só esses três, você vai ter um deus para cada coisa, né? E cada família, às vezes cada local, eles elegiam o antepassado como um deus, tá? Então nós temos aqui a origem das castas. Olha só, então quem são as castas, né? Quem assistiu aquela novela Caminho das Índias, tinha ali os Dalits, os intocáveis. Então os Dalits, olha só, teriam vindo da poeira sob os pés, né, do Deus ali. Então Dalits são sem casta. Eles limpavam os excrementos das ruas e removiam cadáveres. Do pé saem os Sudras, que são os agricultores, os prestadores de serviço, certo? E daí das pernas saem os Vaixas, que são os comerciantes, depois dos braços os Kshatriyas, os guerreiros, né? E da boca Brahmani. Então esse é o deus Purusha, tá? Da onde, na verdade, não chega nem a ser uma divindade, seria alguém que dá origem à humanidade. Então dessa entidade divina saem as diversas castas. Os Dalits, então, não saem nem do corpo do Purusha, saem da poeira do pé. São os intocáveis, né? Acessa ali no Ambiente Aula, o capítulo que eu postei, que fala também um pouco mais sobre as castas. Você pode achar que é racista, e talvez realmente seja, mas muitos na Índia vão ter uma visão diferente sobre essa divisão por castas, lembrando que a Constituição indiana proíbe a divisão da sociedade indiana em castas, tá? Então isso não deveria mais acontecer, certo? Então nós vimos aqui as diversas castas, né? É interessante que os intocáveis não podem beber água da mesma fonte das outras pessoas, não podem entrar nos templos, não podem frequentar escolas ou postos de saúde. Então, às vezes, em alguns locais que não obedecem à Constituição, o problema das castas, especialmente para os Dalits, é muito complicado, né? Adiante, gente. Nós agora temos uma fase filosófica do hinduísmo. Então, depois dos Vedas, né, dos deuses ali, agora tem os Upanishads, que é uma abordagem mais filosófica do hinduísmo, né? Nessa abordagem ali, o Brahman, que lembra daquele grande Deus, na verdade o Brahman agora vai estar em tudo, é uma espécie de panteísmo, a presença de Brahma em todas as coisas. E a Atman, que é a alma, a gente traduziria como alma, mas não é bem esse conceito assim tão correlato, né? Mas a Atman não pode nem ser percebida. Então, o guru na Índia geralmente vai dizer: a semente vazia é você, né? E aí, nesse sentido, nós vamos para um outro conceito, né? Que é o conceito da Sansara. A Sansara é a roda da existência. Lembra lá em cima, né? Do tempo cíclico. Vamos voltar ali um pouquinho, né? Então, o tempo é cíclico aqui e aí a vida também vai ser cíclica. Então, tem uma roda da existência. Você nasce e renasce. Nasce, morre e renasce. E aí, isso é a lei do karma. Quando o Dharma é quebrado, vem o karma. O karma é nada mais do que você ficar renascendo na Sansara, na roda da existência. Então, o que é salvação no sistema hindu? É a libertação da Sansara, é o moksha. Lembra da tipologia religiosa e do enredo estrutural por trás das religiões? O karma é vencido, né? A redenção, digamos assim, vem pelo moksha, que é a libertação da Sansara, da roda da existência. Uma forma de alcançar o moksha no hinduísmo, além de uma forma mais asceta, né, são os 4 estágios da vida. Então você pode se libertar, ou digamos assim, você pode cumprir o seu karma e seguir numa ordem cósmica dharmática, do Dharma, né?
Primeiro, viver nos 4 estágios que estão aí na sua tela. Olha só, o primeiro estágio é juventude, viva a sua juventude. Segundo, constituir família. Não dá para, como no Ocidente, você pensar em casar e não ter filhos. Há uma ideia por trás do hinduísmo de que no Dharma você tem que cumprir a sua digamos, obrigação civil existencial, que é constituir família e, se puder, tiver condições fisiológicas, né, não se negar a ter filhos, né? Depois você se aposenta. Você vai viver então com a ajuda dos seus filhos. E por último, num determinado dia da sua vida, você vai viver uma vida ascética. Você sai da sua família e aí é muito comum você ver esses idosos ali na Índia, né, vivendo o 4º estágio, que é o ascetismo, na tentativa de alcançar o moksha ou de seguir no Dharma e reencarnar melhor, numa existência melhor na próxima vida. Muito bem, vamos adiante. Questão para debate. Vou abrir lá uma sala de interação, quero ver a participação de vocês, e a participação computa parte da presença nesta aula. O debate é o seguinte: que relação há entre o surgimento do sistema de Varnas, ou de castas, e da crença na reencarnação e samsara? Então, o que essas coisas têm a ver com o contato entre tribos arianas e povos locais do rio Indo? Então, no sistema de Varnas, a crença na reencarnação, no karma e na samsara tem a ver com o contato entre arianos de um lado e os povos locais do rio Indo. O que será que tem a ver? O que vocês acham, né? Vamos estudar esse tema aí, então, numa das salas da interação, tá? Para o hinduísmo, tudo é ilusão. Maya, tudo é ilusão. Só existe o Brahman. O mundo que você vive é uma ilusão. Só percebemos o Brahman por meio da meditação. Então você pode alcançar o moksha via os 4 estágios e agora também via a meditação para se libertar dessa grande ilusão. Muito bem, nós vamos agora entrar por uma discussão mais atual, que é a filosofia do Mahatma Gandhi. Ele propôs a prática do Satyagraha, que é agarrar-se à verdade, basicamente por 2 vias. Primeiro, mudança social pelo pacifismo, não retribuir a agressão. E segundo, resistir pela não violência, pela ahimsa, não violência, e pela desobediência civil. Foi com a Satyagraha e com a ahimsa que Mahatma Gandhi e os indianos alcançaram a independência sem pegar em armas, sem uma revolução sangrenta, pelo menos da parte dos indianos. Então, vale a pena estudar aí a vida do Mahatma Gandhi e da Índia como um todo. Nós temos aqui um exemplo, né, de uma resistência pacífica não violenta. Vamos ver se a internet aqui minha vai pegar, mas se não pegar, é um vídeo onde um rebelde desconhecido ele confronta o exército chinês na época, né? E sem armas, sem nada, só com a presença dele diante das tropas e dos tanques chineses. Então esse é um exemplo, né, da resistência pela não violência. E essa imagem foi muito famosa no mundo inteiro na época. Então vamos assistir um pedaço da cena. Vejam, um homem desarmado, um jovem, resistindo aí à truculência do exército chinês, né, que queria coibir as manifestações dos jovens na China. Então, acho que aqui basta, né? Veja que um homem conseguiu parar os tanques de guerra, apesar de depois ele ter sido alvejado, tá? Mas é um exemplo aí, é um exemplo disso, né? Agora voltando aí para nossa aula, próximo vídeo sobre budismo. Então esse é o vídeo número 1 para a aula do dia 16 de março, né? Para a aula sobre religiões orientais. Fiquem aí, nós vamos falar sobre budismo no nosso próximo vídeo. Um abraço para vocês, cuidem bem da saúde, lavem as mãos, tussam assim, e enfim, vamos ter os cuidados aí. Talvez a gente que é jovem, vocês pelo menos, tenha mortalidade muito baixa com esse vírus aí,
mas pensando nos hospitais e seus leitos de UTI e nos nossos idosos, a gente não custa nada a gente se precaver. Um abraço e até o próximo.